seu lugar aí onde você está. Vocês estão felizes? Boa noite, igreja. Graça e paz para todo mundo, tá? Sejam todos bem-vindos à IBC, a Igreja Bíblica Cristã. Eu creio que você tivesse com muita fome, sabe? Desejo pelo pão que desce dos céus. Nós sempre falamos muito a respeito disso nessa comunidade. Agora é o momento de você se concentrar muito. Nós louvamos, nos entregamos, nós oramos pelas crianças, consagramos tudo. E agora é o momento de você ficar atento. Se você puder, evite, sabe, se levantar. É o momento agora de você receber um alimento, de você se concentrar na palavra, algo que o Senhor vai tratar ao seu coração. Se você gosta de anotar, então anote. Tem um papelzinho, anote, mas não deixe de participar ativamente com a escuta, com o coração, com a mente, desejando essa palavra e já praticando. Tudo que for falado, eu queria que você já começasse a pensar na palavra, já encaixasse, sabe, a sua vida fosse encaixando na palavra, e você já começasse a praticar a partir de agora, amém? Vamos fazer esse exercício juntos, para que a gente possa sair daqui transformados. Senão nós entramos e é como se fosse uma palestra, e aqui não é uma palestra, não é uma declaração de uma poesia, não, aqui é a palavra, é algo transformador para nós, amém, igreja? Vamos juntos então, vamos juntos nessa noite. Pegue aí então a Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, aos que são da escola de pregadores, hoje eu vou estar fazendo aí uma pregação temática, olha que legal, uma pregação temática aí, né, para os irmãos da escola de pregadores que estão vivendo bastante esses últimos dias a respeito de pregação, e vocês vão compreender já qual é o tema dessa pregação, quais são os pontos que nós vamos abordar. E esse texto de Mateus capítulo 25 vai apenas nos direcionar para um norte, e eu vou usar vários textos bíblicos para tratar o seu coração dessa noite, a sua mente, as suas atitudes, e eu espero em nome de Jesus que você seja transformado, então vamos lá juntos, fazer a leitura do texto. Eu vou ler na versão NVI, acompanhe na sua Bíblia, a versão que você tem aí, e vamos juntos aí, ser impactados pela palavra. Mateus capítulo 25, vamos lá? O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o óleo consigo. Grava essas informações. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todos ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Verso 7. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Verso 9 novamente. Elas responderam: não. Grava essa informação. Gravou? Pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Verso 10. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Verso 12, grava essa informação. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. O dia e nem a hora. Você pode fechar seus olhos mais uma vez e vamos orar juntos. Senhor, no poder que há no seu nome,
Nós clamamos pela ação do Espírito Santo agora, em cada coração, em cada vida, cada pessoa que aqui está, que seja impactada pelo Evangelho, pela graça do Senhor, mas que tenha atitude a partir de agora, em nome de Jesus. Deixa eu só erguer um pouquinho, eu vou erguer o som da internet, tá? Que eu percebi que na gravação estava um pouquinho baixo. Deixa eu só erguer aqui o som da internet. Para vocês aí estão bom a altura, tá? Eu estou meio surdo, gente. Eu estou surdo desse ouvido aqui. Vamos que vamos. Eu quero contar a respeito de uma missionária, uma história que aconteceu com essa missionária. Essa missionária, quando ela tinha 5 anos, o nome dela é Amy. Quando ela tinha 5 anos de idade, toda a sua família, seus pais e mães, seus irmãos, todos eles tinham olhos azuis. E ela era a única entre os seus irmãos, seus pais, que tinham os olhos castanhos. E ela pequenina, de 5 anos, toda a sua família cristã, frequentava a igreja nos Estados Unidos. E ela fez uma oração quando pequena, falou: Senhor, me dê os olhos igual dos meus pais e dos meus irmãos, eu quero ter olhos azuis. E ela conversando com o pai e com a mãe dela, sobre fé, sobre acreditar e sobre o milagre que Deus pode fazer. Os pais dela falaram: ora filha, ora se for da vontade do Senhor. E ela fez essa oração: Senhor, me dê esses olhos azuis como dos meus pais. E ela dormiu aquilo crendo, sabe, naquela oração que ela fez, e acreditando que ela ia amanhecer com os olhos azuis. E quando ela amanhece, ela vai correndo para o espelho, abre os olhos, e os olhos delas continuam castanhos. E o tempo foi passando, ela relevou aquilo, e ela cresceu, se tornou uma adolescente, uma jovem, uma mulher adulta, e ela se tornou uma missionária. E ela foi para um dos países de difícil acesso, e um país em que as crianças elas eram vendidas. E essa missionária, ela comprava as crianças para salvar as crianças. As crianças eram vendidas como vários motivos, moeda de troca, era vendida para tráfico sexual e uma série de coisas. Então essa missionária, ela ia para esse local, comprava essas crianças e libertava essas crianças, levava essas crianças e dava uma nova chance para essas crianças, que ou iam morrer ou iam ser escravas sexuais. E um desses momentos que ela ia para comprar as crianças, ela tinha que entrar lá meio que disfarçada, por conta da região, do tipo, a cor, como da pele, como eles eram, os trajes, as vestimentas. Então ela se organizava, tinha as vestimentas adequadas, ela se pintava, era comum daquele povo. E ela ia e comprava as crianças. E uma dessas idas, uma colega dela também, missionária, estava nesse ambiente, nesse país, chegou assim e olhou para ela, e pós esse evento de compra das crianças, elas estavam em outro local, e chega: Amy, é você? Ela vira para trás e fala: sou eu. Nossa, Amy, eu quase não a reconheci, como você está diferente, como você estava diferente. E esta amiga dessa missionária, Amy, essa amiga fala assim: Amy, olha, ainda bem que você não tem os olhos azuis como dos seus pais e como dos seus irmãos, porque seria impossível você entrar neste ambiente, neste país, para fazer essa missão qual Deus te colocou. E é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, sobre uma palavrinha muito simples. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra muito simples, muito pequena, mas de grande poder. E essa palavra chama-se não. Essa palavra chama-se não. E o tema dessa pregação, o tema dessa mensagem, desse bate-papo de hoje, e eu queria muito que você ficasse atento, sabe? Muito atento. O tema chama-se o poder do não. O poder do não. Lembra disso, William? O poder do não. O poder do não. Essa é a pregação de hoje. Essa pregação nasce, meus irmãos, em um pequeno grupo que eu estava na casa da Neide. O William inclusive estava lá nesse dia,
com outros irmãos, e nós estávamos conversando a respeito desse texto bíblico que eu li aqui, de Mateus 25, e nós estávamos numa mesa maravilhosa lá conversando, e eu falando com eles, e de repente, num bate-papo desse, eu falei: olha, que poder que tem a palavra não, o poder do não. E eu falei assim: uau, isso dá um insight maravilhoso, sim ou não? Eu falei a respeito disso, e eu guardei isso no coração, sabe, sobre o poder do não, e sobre esse texto bíblico que nós estamos lendo. E no último pequeno grupo dos jovens, que eu estava também essa semana, a Vicky fez uma pergunta de quebra-gelo para os jovens. Você lembra a pergunta que você fez, Vicky? A pergunta era o seguinte: se Deus disser não para você, qual seria a reação? Sim ou não? Era isso, não é a pergunta? E foi muito legal que cada um expôs ali a sua ideia, e isso entrou mais ainda no meu coração. Eu falei: uau, essa mensagem para a gente sentar e conversar e falar a respeito disso. E essa palavra, esse advérbio, essa expressão de negação, essa pequenina palavra, sabe, ficou em minha mente, desde aquele pequeno grupo e nesse pequeno grupo dos jovens, e eu refleti muito a respeito dessa palavra tão pequenina hoje, se chama não, o poder do não, que nós vamos falar a respeito disso hoje, amém? Então vamos juntos caminhar, sabe, e pensar um pouquinho a respeito disso. O texto que nós lemos, o texto base de Mateus 25, ele vai nos servir de norte, vai nos orientar sobre algumas coisas, mas nós vamos ler vários textos. Esse texto, ele fala de 10 virgens. No texto ali, quando nós vamos ler, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, porque nós achamos que o noivo vai se casar com 10 virgens. Quem já achou isso? Você já leu esse texto achando que foi isso? O noivo está chegando, tem 10 virgens, e o noivo vai casar com as 10 virgens. É uma poligamia ali, né? Não, e o texto não fala a respeito disso. Nós temos que pensar com a cabeça de um casamento judaico da época. Só para vocês entenderem, um casamento judaico, ele tinha algumas etapas. Por exemplo, os noivos, eles eram prometidos entre os pais. Então os pais da noiva e os pais do noivo se comprometiam: olha, meu filho vai casar com a sua menina, e a sua menina vai casar com o meu menino. Faziam um compromisso, uma aliança ali. Primeiro passo. Segundo passo era o noivado, em que eles se encontravam, essas famílias, e normalmente o noivo tinha que dar um dote, meio que comprava a noiva. O terceiro passo é exatamente a festa, e essa festa é cheio de rituais. Por exemplo, esse casamento aqui, provavelmente que nós estamos vendo em Mateus 25, é essa terceira etapa, em que mostra este ritual. Qual era o ritual? O noivo saía de sua casa e ia ao encontro da noiva, que estava lá na casa dela com os pais dela. E neste percurso da casa do noivo até a casa da noiva, ele andava por todo este caminho. E durante este caminho, algumas amigas, as daminhas de honra, que no texto aqui, para a tradição judaica, eram mulheres virgens, amigas da noiva, e elas ficavam durante todo o caminho com lamparinas e luminares, mostrando o caminho da casa da noiva. Então imagina a cena, vem comigo, entra na cena comigo. Imagine a cena, um noivo saindo de sua casa, indo de encontro à casa da noiva. Não tem poste, entende? Não tem luzes nas ruas, luz escura. Então imagina só essas pessoas andando, o noivo indo em direção à noiva, e ao identificar aquelas lamparinas ali, as noivas, as virgens ali com aquelas lamparinas ali acesas, indicava que estava chegando na casa da noiva. Para quem conhece um pouquinho de Bíblia, faz essa ligação com o Apocalipse, com o final, com a vinda do Senhor, nos encontraremos nos ares. É a respeito de tudo isso, uma tipificação para nós. Então ali eram todas virgens. Vamos lá, agora entender um pouquinho dessa história. Todas virgens, todas começam queimando, todas esperavam um noivo. Presta atenção nisso, pessoal. Mas 5 delas são chamadas de imprudentes, de insensatas, ou de loucas. Tem alguma versão que está loucas aí? Quem? A sua também, irmão? É interessante, né? Prudentes, insensatas ou loucas. Por que será que elas são chamadas assim? Por que será? O texto nos mostra.
que elas não tinham óleo. E esse óleo, quando nós vamos fazer uma exegese, olha lá que legal, exegese é retirar do texto, é ver o que o texto está falando, ou fazer uma hermenêutica do texto, interpretar o texto. Então quando nós vamos interpretar este texto, nós aqui teologicamente nós falamos, esse óleo é o Espírito Santo. Então 5 delas imprudentes estavam sem esse óleo, mas pasmem, todas virgens, todas queimando, todas elas esperando o noivo. Imagina um contexto isso de igreja, pessoal, todos aqui aguardando o noivo, todos aqui esperando, aguardando a vinda dele. Mas olha que poderoso a respeito desse óleo. E perceba, elas tinham a capacidade de começar queimando. Pega isso, igreja. As 10 que estavam lá estavam com uma capacidade de queimar por ele, estavam queimando, esperando a vinda do noivo. Nós somos responsáveis aqui, estamos aguardando a vinda dele. Nós iniciamos queimando, mas elas não tinham a capacidade de terminar queimando. Entende? Entende o que isso quer dizer de uma forma profética para nós, para a nossa vida? E o doido dessa história é que elas pedem desse óleo para as outras. Então estamos aguardando a vinda dele, todos queimando, esperamos a vinda de Jesus, sim ou não? A igreja do mundo aguarda a vinda de Jesus, sim ou não? Os que se dizem cristãos, sim ou não, igreja? Todos aguardam, mas nem todos têm o óleo, entende? Nem todos têm o óleo. E o mais interessante é que quando a grande trombeta tocar, os céus rasgarem, se estiverem, não crerem, que não vão falar, me dê um pouco desse óleo. Qual foi a palavra delas que elas disseram? Não. Não. E o não, eu vou agora sair um pouquinho, desse texto de Mateus 25, que nos direcionou. Um dia eu quero trazer algo mais profundo a respeito de Mateus 25, eu quero usar outros textos agora, porque eu quero falar sobre o não, o poder do não, o poder do não, o que ele pode causar em nós, o que ele pode causar em nós. E o não é uma palavra que nós ouvimos desde os primeiros momentos de vida, desde que somos pequeninos, nasce um bebezinho, uma das palavras que ele mais escuta é o não. Ele começa a engatinhar, o que você fala para ele? Não põe o dedo na tomada, não pula, não se joga, não come, não é assim, sim ou não, igreja? Nasce um bebezinho, o que ele mais escuta? Não, é uma palavra que nós escutamos desde pequeninos. E aí essa palavra ficou tão intrigante, irmãos, na mesa que nós estávamos num pequeno grupo, com os jovens, escutando todos ali dando a sua opinião e falando, ficou tão intrigante dentro de mim, porque aí surgem algumas dificuldades com a palavra não. Vem comigo, surgem algumas dificuldades. Por exemplo, algumas dificuldades que surgem, as primeiras dificuldades são na primeira fase da vida, que é a dificuldade de entender o significado da palavra não. Não é assim? Por exemplo, você pega uma criança pequenininha, ela está aqui, está engatinhando, ela vai pular, você fala para ela, não pula, ela tem uma dificuldade de entender o não, ela não sabe o perigo de pular. Uma criança pequenininha vai enfiar o dedo na tomada, você fala para ela, não enfia o dedo na tomada, é uma dificuldade de entender o não. Esses são os primeiros momentos, sim ou não? É assim ou não é? Uma criança, a dificuldade de entender o não. Só que quando nós crescemos um pouco, vem uma outra dificuldade. Vem comigo nas dificuldades do não. A dificuldade de obedecer. E aí surge os por que não? Quem tem um jovem filho, jovenzinho, uma criança já de 8 anos, você fala para ele, filho, não vai comer doce hoje. Aí ele fala o quê? Por que não? Não é assim? Ou um adolescente, um jovem, você tem um filho jovem, aí você fala para ele, olha, você não vai sair hoje com seus amigos. Aí ele fala o quê? Por que não? É a dificuldade que se tem de obedecer essa palavra. E aí na fase adulta, qual que é a dificuldade? É a dificuldade de dizer o não. De dizer o não. E é tão interessante quando nós vamos pegar para estudar e refletir na palavra, a Bíblia é repleta de exemplos do poder dessa palavra não, repleta, por exemplo, dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20, do verso 1 até o 17, 8 dos 10 mandamentos tem a palavra não, 8,
Você pode ver lá, enumera depois, na minha Bíblia está tudo pintadinho, os 10 mandamentos, né? Aí está lá: não adulterarás, não matarás, não fará outros deuses, e não, e não, e não. E essa dificuldade que nós temos, essas 3 dificuldades que eu falei para você: a dificuldade de entender o significado, a dificuldade de obedecer, e essa dificuldade de dizer o não. Os 10 mandamentos estão lá, e nós não conseguimos compreender ele. O chamado para o discipulado é um grande não, gente. Negue a si mesmo. Você compreendeu o grande não para o discipulado? Quer seguir Jesus? Quer ser servo? Quer ser chamado de servo dele, de amigo dele? Quer ser? O grande chamado para o discipulado é um grande não. Negue, você precisa dizer não para várias coisas. O texto diz lá: aquele que quer me seguir e ama seu pai, sua mãe, ou a si mesmo, não é digno de seguir-me. Ou seja, é um grande não para olhar para um alvo. Não. O chamado ao arrependimento, irmãos, é um grande não. O chamado para o arrependimento é um grande não. Ou seja, o que é o arrependimento? É abandonar qualquer outro caminho, qualquer outro tipo de vida, para estar com Ele. Vocês compreendem o poder desse não, gente? Quando a gente começa a olhar sobre essa ótica, fala: pastor, verdade, hein? Nunca olhei sobre essa ótica. Consegue compreender? Está fazendo sentido para vocês, igreja? Está fazendo? E nesse culto, quero trazer 3 pontos, levar você a pensar sobre 3 tipos de não. Sabe, o meu desejo aqui, orando e pregando e olhando para vocês, o meu desejo é fazer com que vocês compreendam isso, e possa, principalmente no último ponto, sair daqui constrangido e agindo diferente. Os 3 não que eu quero levar você a pensar: o primeiro é o não que precisamos ouvir, o não que precisamos dizer, e o não que precisamos evitar. Nós vamos caminhar sobre esses 3 pontos. Quer anotar? O não que precisamos ouvir, o não que precisamos dizer, e o não que precisamos evitar. E é tão interessante que no texto de Mateus 25 que nós lemos, das 10 virgens, esses 3 nãos, eles aparecem ali. Pastor, não vi. Leia depois com calma, que você vai entender esses 3 pontos, esses 3 nãos. Então eu quero trazer algumas reflexões sobre esses 3 olhares: o não que precisamos ouvir, o não que precisamos dizer, e o não que precisamos evitar. É isso que nós vamos caminhar nessa noite. Vamos para o primeiro então? Vamos juntos? Vamos lá? O primeiro é o não que nós precisamos ouvir. O não que precisamos ouvir. E o que eu quero que você pense é: saiba distinguir a origem do não. Se nós estamos ouvindo e precisamos, o não que precisamos ouvir, se eu preciso ouvir um não, tem uma chave aqui. Eu preciso distinguir a origem deste não, já que eu estou agora ouvindo. Então, a minha vida, eu preciso ser bombardeado, me encher e ouvir alguns nãos. Agora, pasmem, você precisa distinguir qual é a fonte desse não, porque o não, ele é muito dinâmico, gente. Eu posso dizer algumas coisas, alguns nãos da vida, que pode ser benéfico e maléfico. Você pode ouvir alguns nãos que pode ser benéfico e maléfico. Qual que é a chave? Qual é a fonte? Qual é a origem desse não? E eu te mostro no texto, por exemplo. Vem comigo em Gênesis, volta lá para trás, usa a sua Bíblia, hein? Deixa de ser preguiçoso. Abre aí, folheie ela, folheie, vai lá para Gênesis capítulo 2. Vamos lá, você precisa mexer na Bíblia, você precisa aprender a mexer com ela. Nós estamos tanto no digital que se nós dermos uma Bíblia para alguém, nós vamos saber mexer nela, entende? Nós vamos, onde está Gênesis? Eu acho que está no final do livro da Bíblia. Mexe aí, vamos, já vou ler para você, Gênesis capítulo 2. Um dia nós vamos fazer sem o digital, sem o digital aqui, para que a gente possa trazer Bíblia, sabe? Bíblia. Gênesis capítulo 2, verso 15. Pausa, só para fazer um parênteses aqui, né? Nós vamos fazer sem o digital, para que a gente possa trazer Bíblia. Aí você estava falando: pastor, eu não trago, sabe por quê? Porque vocês projetam. O que eu preguei semana passada? Tire a muleta.
Tira a muleta, meu. Traz sua Bíblia, anota ela, rabisca, coloca um marca-texto. Você vai levar para casa, você vai refletir, você vai pregar ela amanhã. É assim que funciona. Voltando, sai do parênteses, vem para cá. Gênesis capítulo 2, verso 15. Eu estou falando para vocês sobre o não que precisamos ouvir. E isso, nós precisamos distinguir a origem do não. Vamos lá então, capítulo 2, Gênesis, verso 15. Diz assim o texto: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas, verso 17, mas o quê? Muito bom, vamos participar. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Eu estou falando com vocês sobre o ponto 1, o não que precisamos ouvir. Porém, nós precisamos distinguir a origem deste não. Vocês estão comigo? Então vai para capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá. Gênesis capítulo 3, verso 1. Pertinho, diz assim o texto: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Conseguiram perceber? Existe um não. A palavra ali é não, não existe, é a mesma palavra no hebraico, não tem diferença, é uma negativa. Qual que é a grande chave? Já que nós precisamos, o não que precisamos ouvir, eu estou falando do poder do não, então nós precisamos ouvir alguns nãos. Pastor, e agora? Agora então é o que eu estou tratando com vocês. Saiba distinguir a origem do não. Está fazendo sentido, igreja? Como é poderoso? A mesma palavra, a fonte que nós precisamos compreender. Se eu fizer uma pergunta para vocês assim, será que você saberia quantos nãos você já ouviu na vida? Difícil, né? Difícil responder, né? Mas eu imagino que, por exemplo, ao longo do dia, são muitos. Para pensar, vamos fazer um exercício comigo, ao longo do dia seu, quando você acorda, é uma série de nãos. Por exemplo, vou ajudar você a pensar, você acorda de manhã, você acordou de manhãzinha, levantou, está lá, que nem fritando, na frigideira, rola de cá, está na cama, aquela preguiça. É o primeiro não que você recebe. Sabe qual que é o não que você recebe? Não durma mais, porque senão você vai chegar atrasado. Não durma não. Aí você fica, poxa vida, não durmo, não é para mim dormir, vou levantar. Aí você levanta, você vai tomar seu café da manhã. Aí vem mais um não, vem mais um. Aí você está lá diante da mesa, aí está assim, não coma açúcar, não coma 5 pães igual você está comendo, porque seu diabetes está alterado, sua gordura e tal, você está gordão, cuidado. Mais um não. Aí você vai trabalhar, para pensar ao longo do dia. Se não é assim, aí você vai trabalhar, você chega no trabalho, quem é vendedor aqui vai saber, cara. Aí você carrega a pasta, aquele sol, e chega no cliente, meu cliente, cara, vim aqui vender para você palha de aço, vem de leite, refrigerante, óleo, sei lá o que. Você chega lá, o cara fala o que para você? Não. Quem é vendedor sabe, cara, o frustrante que é. Aí você pega a sua pasta e vai para outro lugar, e você bate o carro, e vai para lá e vem para cá, almoça, não, ao longo do dia. Aí é um dia, às vezes, o importante que você vai falar com o seu chefe: eu quero um aumento, eu vou pedir um aumento para ele. Aí ele chega e fala: não, ao longo do dia sim. Porém, ao longo desse dia que eu estou propondo de uma forma mais simples para você pensar, muitas são as fontes, sabe, do não que nós recebemos. E aqui está a grande chave, do ponto 1 que eu quero trazer para você, aqui está a grande chave. Um não de Deus, presta atenção pessoal, o não de Deus
não é o mesmo não de Satanás. Fiz-me entender? O não de Deus não é o mesmo não de Satanás. Não é o mesmo não. No texto de Gênesis que nós lemos, Deus fala o que para Adão? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer vai morrer. Está lá em Gênesis 2,17. Aí o que Satanás fala? Certamente não morrerá. Compreendeu isso, igreja? O não de Deus não é o mesmo não de Satanás. Percebe? Sabe a grande chave desse ouvir? É o primeiro ponto. O não que nós precisamos ouvir. Você precisa, essa palavra é impactante, você precisa ouvir ela. Pastor, e agora? Eu preciso ouvir? Então você precisa distinguir, porque o não de Deus não é o mesmo não de Satanás. Essa é a grande chave, é distinguir a origem do não, é ver a fonte que está vindo. Está em ouvir de onde vem este não, igreja. Não sei se você está se perguntando, mas se fosse eu no seu lugar, eu ia me perguntar: pastor, como que eu vou distinguir isso? Como que eu vou distinguir isso? Como que eu distingo? Eu estou ouvindo um monte de não ao longo do dia, ministerialmente, espiritualmente, caminhando, trabalho em casa, projetos, uma infinidade. Como que eu vou distinguir isso? Bom, bem simples. Olha a fonte. A fonte vai contra os princípios e decretos dos céus. Então você para e vive o não. Vai contra princípios e decretos estabelecidos pelos céus. Então você para. Os céus falou: não coma da árvore. Princípios estabelecidos pelo decreto pelos céus. O que era fazer? Não coma. Não coma dessa árvore, do fruto que está ali. Decretos estabelecidos dos céus. Não fere os princípios e os decretos dos céus, então eu prossigo. Se a palavra do céu tivesse falado: olha, está tudo certo, não pise na grama que está lá, beleza, ele poderia comer da árvore que estava ali. Compreendeu? É compreender o decreto estabelecido dos céus. O ouvir o não, gente, e distinguir a origem dele, é o start para você prosseguir ou parar naquilo que você está pensando. Os nãos que eu preciso ouvir, eu preciso agora distinguir, porque ele é o start para eu parar ou prosseguir. Essa é a ideia que eu estou tentando pôr para vocês. Porque o não estabelecido dos céus, ele te faz cumprir o propósito. O não da terra te faz parar o propósito. Fiz-me entender, igreja? O não vindo dos céus te faz cumprir o propósito. O não vindo da terra te faz parar o propósito. E eu te mostro o contexto. Qual que era o propósito do homem? Em Gênesis 2,15. Projeta por favor, Lucas. Gênesis 2,15. Olha o propósito do homem que Deus colocou para o homem. Gênesis 2,15. Qual que era? Cuidar. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar dele. Esse era o propósito ali para Adão: cuidar e cultivar do jardim. E esse propósito se cumpriria mediante a um não estabelecido. Qual que era o não estabelecido? O Gênesis 2, 16 e 17 que eu falei: não coma da árvore que está no centro. Estou me fazendo entender, igreja? O não dos céus me faz viver o propósito. O não da terra me faz parar o propósito. Então Deus estabeleceu um propósito para Adão. Adão, você tem que cuidar e cultivar desse jardim. Esse é o teu propósito, Adão. Mediante um não que eu estou estabelecendo. Não toque, não coma, não rela nessa árvore. Existe um não para estabelecimento de um propósito. Não dos céus me faz cumprir propósito. Porém, o não da terra me faz parar. E isso acontece na vida de Adão. Esse propósito é quebrado mediante ao não da terra. Porque o não da terra está lá em Gênesis 3,4, diz assim: certamente não morrerão. Não da terra. Faz quebrar o propósito. Sabe o que acontece? Gênesis 3,23 diz assim: por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim, para cultivar o solo fora. Fez-me entender? Não dos céus me faz viver propósito. Não da terra me faz quebrar o propósito. Viveu o não ali, é dos céus, maravilhoso. Ouviu o não da terra e viveu esse não, que quebra o propósito. Sabe qual que é o não dos céus? Pastor, fala mais, está legal. Eu estou vendo a vida de Adão, mas traz para a minha vida, traz para a minha vida. Vamos lá. Não dos céus. Você escuta assim, Deus falando:
não vai a este lugar. Não vai a este lugar. Você sabe que não é para ir a este lugar. E você sabe, você não é bobinho não. Você não é bobinho não, viu? Eu sei que você não é bobinho. Não vai a este lugar. Sabe um outro não que o céu estabelece para nós? Não avance o limite deste namoro. Cuidado com as mãos bobas aí. Os não estabelecidos dos céus. São os decretos estabelecidos dos céus. Não tome aquilo que não é seu, cara. Não beije aí essa situação, sabe? Não toque aquilo que não é seu. São os nãos, tantos nãos que você sabe qual é na sua vida. Na sua vida, não precisa. É o Espírito tratando com você, filhão. Agora você precisa abrir os seus ouvidos espirituais, a sua mente, o seu coração, para entender. Porque você ficar pensando no cheeseburger, você não vai compreender o que o Senhor está tratando com você. Então, não dos céus, é Deus falando com você culto após culto, após encontro, após líder que está com você, nos pequenos grupos, falando com você. Aí sabe qual que é o não da terra? Aí você escuta assim: não dos céus estabelece propósito. Saia desse lugar, não viva dessa forma. São os nãos que você tem escutado. Aí o não da terra vem e fala assim, ó, aí você escuta: pô, pode ir para esse barzão aí, para esse botecão aí. Ô, vai lá, cara, tá tudo certo, não tem problema nenhum, você precisa aproveitar. Nãos da terra. O exemplo que eu disse, né? Cara, vai adiante com esse namoro aí mais. Escorrega a mão um pouquinho mais aqui, outra acolá. Porque mulher gosta de homem que tem atitude, então mostra como que é. Não tem problema nenhum. Não os dos céus, não os da terra. Outro não, da terra. Cara, pode pegar esse dinheiro, tem um dinheiro dando sopa aí, no seu trabalho, está lá em cima. Ou você é responsável por alguma coisa financeira, você é um enganador então, você está passando todo mundo para trás e roubando. Cara, está tudo certo, porque você não é valorizado, você não está recebendo o salário que merece. Então dá esse jeitinho aí, dá esse jeitinho, cara, não tem problema. Não da terra. Você quer outro não, gente? A gente pode ficar a noite inteira. Cara, não vai no culto hoje não. Para que ir no pequeno grupo? Para que você vai ler, orar? Vai aproveitar esse tempo com outra coisa. Não os da terra. Não os da terra. Sabe, igreja, o não dos céus te faz cumprir o propósito, e o não da terra te faz parar o propósito. Sabe o que isso me leva? Me leva para o segundo ponto. Porque se o primeiro é preciso não só ouvir, o não que eu preciso ouvir, mas distinguir a origem deste não, para avançar, prosseguir. Agora eu preciso dizer não. Dizer. Então, o segundo é um não que precisamos dizer. Então, primeiro, ouvir. Segundo, não. Os nãos que precisamos dizer. Sabe o que quer dizer isso no segundo ponto? Que falar não é um processo de liberdade. Falar não, gente, dizer não, é um processo de liberdade. De liberdade. Porque assim, ó, agora seu coração está alinhado, né? A ouvir e distinguir o não. Agora você precisa dizer não. Porque você está alinhado, você está distinguindo a fonte do não. Agora então você começa a dizer não, porque seu coração está alinhado. Sabe, todas as vezes que um não é dito, alinhado aos céus, você é liberto, cara. Você é liberto. Abra comigo aí, vem cá, Daniel capítulo 1, vamos lá? Abra aí Daniel capítulo 1, que eu quero mostrar um exemplo para vocês a respeito disso. O não que precisamos dizer, porque falar um não é um processo de liberdade. Abra Daniel capítulo 1 aí, vamos lá, igreja. Amém? Tenha misericórdia aí. Daniel capítulo 1 verso 8 diz assim, olha que interessante isso, né? Eu estou falando agora do tópico 2, o não que precisamos dizer. E falar não é um processo de liberdade. Você é liberto toda vez que o seu coração está alinhado aos céus e você diz o não, você é liberto, cara. Daniel capítulo 1 verso 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Não, não e não. Sabe, gente, entender e ouvir o não
é um processo de maturidade. Então você está ouvindo esse não, e quando você compreende, distingue qual é a origem dele, isso é maturidade para você. Mas quando você fala, sabe, é um processo de liberdade. Então quando você compreende aquilo que está afetando você, a sua vida, e você começa a separar e dizer alguns nãos, isso é liberdade, libertador para você, libertador. Esse texto que nós lemos, quem é bom de Bíblia vai saber muito bem, mostra Daniel que foi levado junto com os seus amigos para a Babilônia, e chegando lá, o rei Nabucodonosor selecionou alguns jovens da nobreza de Israel, e esses homens tinham que ter uma série de características, e eles iam ser treinados em toda a sabedoria que existia naquela terra, e eles iriam servir nos palácios, e assim estipular uma nova cultura sobre os hebreus, sobre os israelitas no caso. E sabe o que é interessante? Então eles saem da sua terra, são levados para uma terra estranha, ali eles iam ser treinados, e o processo de treinamento era comer a comida do rei, da mesa do rei. Agora pasmem, vamos lá. A comida do rei, se a gente parar para pensar hoje, cara, o que seria, hein? Picanha, o que seria? Eu acho que seria isso, né? Picanha, né? A melhor comida, o melhor salmão, a melhor molho, a macarronada, as bebidas. Imagina, essa é a comida do rei. E sabe o que Daniel, pasmem, me chama a atenção? Não é a comida do rei, que parecia ia ser maravilhosa ali. Não, o palácio, ele ia morar no palácio. O que me chama a atenção nesse texto é o verso 8 que nós lemos. Daniel decidiu não se tornar impuro. Ele chegou para aquele ambiente lá, para aquela situação, e falou: não, cara, eu não vou comer disso aqui. Agora, eu não sei se vocês fazem pergunta para o texto, mas eu fiquei perguntando, por que ele não quis comer? Será que ele não quis comer? E quando nós vamos interpretar, aquela comida era uma comida idólatra, ia contra os princípios de alimentação dos israelitas, tinha uma série de coisas, o qual ele diz não. Ele disse não, e isso produz liberdade. Se você ler toda a continuação do texto, a Bíblia diz que eles ficaram mais fortes, mais sábios que todos os jovens da época. Quando você diz um não estabelecido pelo céu, alinhado ao seu coração, isso é liberdade. Você não está mais em cadeias, porque você diz não, cara. Sabe, quando nós olhamos essa história de Daniel aqui, nós aprendemos algo muito importante, que muitas vezes, para nossos olhos é um banquete, na verdade é um lixo diante de Deus. O que para os nossos olhos parece, picanha, hein? Caviar, comida de um rei. O que para os nossos olhos parece um banquete, é lixo aos olhos dos céus. É lixo aos olhos dos céus. Sabe, gente, o mundo e o diabo são mestres em disfarçar o pecado. Ele nunca nos apresenta o pecado com uma aparência ruim. Geralmente o pecado agrada aos olhos, ao paladar. Sabe, às vezes vem com um belo corpo torneado, olhos azuis, um cabelo, um perfume. O que para os nossos olhos parece bom é lixo para os céus. Ele não aparece com um tridente assim, sabe? Vou te pegar. Não, cara. Pensa nessa história de Daniel. E Daniel, um homem alinhado aos céus. É isso que eu estou querendo trazer para você. Os nãos que eu preciso ouvir, eu distingo a origem. Uau, isso alinhou a minha vida, eu consegui ouvir. Agora você precisa dizer não, porque o não alinhado aos céus te traz liberdade, não mais prisão. E Daniel tinha esse coração alinhado aos céus, sabia muito bem de onde era e para onde Deus estava o levando. Ele decide: eu não vou comer dessa comida. Sabe o que precisamos? Uma geração dessa, jovens assim, homens maduros assim, crianças. Nós precisamos assim, ser intencionais com os nossos filhos. Estava ali ao fundo, louvando e adorando com o Lucas, meu filho. Ele estava ali do meu lado, ele sempre gosta de me abraçar na hora do louvor. E o louvor rolando, e ele estava todo tímido assim, né? Levanta a mão e tal. Eu dei uma cutucada nele.
levanta as mãos aí, cara, adora ao Senhor. Dizer não, sabe, nós temos que ser intencionais, cara. Temos que ser intencionais. Nós queremos que nossos filhos levantem as mãos e adorem, mas nós não conseguimos fazer isso diante do Rei dos Reis, porque nós temos vergonha, timidez. Aí nós cobramos, esse menino não adora, não vem na igreja. Cara, mas se é um coração congelado, frio, ice puro. Ice puro, cara. É sobre isso que nós estamos falando, cara. Os nãos que precisamos dizer alinhado aos céus nos dá liberdade. Liberdade. Quer alguns exemplos que eu quero dar para vocês? De nãos que foram ditos e outros que deveriam, outros que não. Presta atenção. Alguns nãos que nós temos que dizer. Pega a ideia desses homens e mulheres, traz para a sua vida, cara. Traz para a sua vida. Por exemplo, a história de Adão e Eva. Se o não fosse dito, a liberdade deles estaria viciada. Deus falou para eles, não comam. A serpente vem e fala, pode comer que não vai morrer. O que eles tinham que falar? N-A-O-Tio. Não vou, porque o meu Deus estabeleceu decretos dos céus, me faz viver a propósito. Entende? Os nãos. Abrão, por exemplo, e a proposta de Saraí, sua mulher, que até então ele se chamava Abrão até então, e Saraí até então. A proposta dela era: se deite com minha serva egípcia chamada Agar, porque já que eu não posso dar filhos, né? Deus prometeu, falou que nós vamos ter filhos, e de multidão, e de areia do mar, de estrela do céu, sei lá o que, eu não posso, então vamos dar um jeitinho, se deite com Agar. O que Abrão tinha que ter dito? N-A-O-Tio. Eu não vou deitar a mulher, porque eu creio nas promessas estabelecidas dos céus, me faz viver propósito. Faz sentido para você, igreja? Faz sentido. Vamos ver um não que foi dito, que fez viver isso. José, por exemplo, quando ele foi assediado pela esposa de Potifar, que eu gosto de chamar ela de Patifona. Quando ele foi assediado por ela, vem cá, José. A Bíblia diz que José era de boa aparência. Se diz, imagina ele, hein? Devia ser bonito. Vem cá, eu te quero, José, você é meu. O que ele fala? N-A-O-Tio. Ele falou: não, eu vou contra o meu Senhor e eu vou contra o meu Deus. Não estabelecido dos céus me faz ver propósito. Às vezes os nossos propósitos nós imaginamos que são flores e cheiros perfumantes. Sabe qual foi o propósito de José? Cadeia. Mas são propósitos dos céus, cara, que depois se cumpre ele se tornando governador do Egito. Que há outros que eram para ser ditos. Davi, ao passear pelo palácio, ele vê uma bela mulher tomando banho. O que ele deveria ter dito? Vamos lá? Não, Batseba, sai fora, meu. Sai fora, não vou, Batseba. Não da terra me faz quebrar propósito. Davi pagou caro por isso. Quer outro? Sansão, com a proposta de Dalila. Quer outro? Judas, na proposta dos fariseus de entregar Jesus. Pasmem, tudo é uma dinâmica de sim, de não dos céus, de ouvir o não, de dizer o não, que me traz liberdade. Compreenderam isso? A dinâmica da vida que eu estou propondo. Agora pasmem, fica aqui comigo, traz para a sua vida. Quantos casamentos foram desfeitos e destruídos porque não souberam e não quiseram dizer não? Como, pastor? Como? Deixa eu te ajudar. Às vezes você está aí, sei lá o que você está pensando, né? Deixa eu te ajudar. Às vezes você recebe uma mensagem, é uma notificação apenas, não tem problema nenhum. E ao invés de cortar e de dizer o N-A-O-Tio, você deu conversa. E de uma conversa passa a ser um almoço. E de um almoço passa a ser um encontro a mais, meu irmão. Já era. Tudo por não dizer não. Quantos chamados e ministérios são enterrados simplesmente porque não souberam e não quiseram dizer não? Quantos chamados e ministérios, cara? Quantos homens de Deus que queimavam? Lembra da parábola das 10 virgens? Estamos queimando.
Cadê o óleo? Cadê o óleo? Cadê o óleo, igreja? Cadê o óleo? Cadê o óleo da IBC? Aonde está o óleo da igreja de Rio Preto? Aonde está o óleo da igreja do Brasil, do mundo? Cadê o óleo da igreja? Cadê o Espírito Santo? Onde está? Ou nós estamos seguindo um movimento? Ou nós estamos seguindo o Rei dos Reis, o nome sobre todo nome? Ou nós estamos picando o cartão, igreja? Cadê o óleo? A fome, o queimar, aguardando as lamparinas, mostrando o caminho para encontrar com Ele. Quantos chamados homens de Deus que enterram, cara, os talentos, por simplesmente não dizerem não, porque é um dia de culto, parece um compromisso. É só um compromisso, que é um dia, e de um dia vira o outro, que vira o outro, que daqui a pouco faz meses e anos que você não pisa o pé numa comunidade, e seu coração, congelando. No dia de um evento na comunidade, por exemplo, parece uma festa. Mas o que é uma festa? Eu preciso pensar em mim. Ou quando você vai orar e ler, vê um cansaço. Ou quando tem um pequeno grupo, você nunca consegue ir, sabe por quê? A sua agenda não permite. Quantos chamados e ministérios você deixa de viver o extraordinário? Lembra da semana passada? As muletas me impedem de viver e ver o extraordinário de Deus. Tem uma frase muito legal que diz assim: decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer. Fantástico essa frase, né? Maravilhoso. Sabe, igreja, nós precisamos começar a dizer não para muitas coisas. Sabe para quê? Pressão do sistema. Você sabe que eles estão votando? Eu falei semana passada aqui. Vocês estão atentos ao que está acontecendo aí no mundo? No Brasil? Aborto, legalizar. Vocês estão prestando atenção no que está acontecendo? Pressão do sistema. Começar a dizer não por pressão do sistema. Pressão do sistema, cara. Eu não aceito. Eu, pastor dessa comunidade, não pode ser normal isso. Não pode. Nós não podemos aceitar. Sabe alguns não que você tem que começar a dizer? Reflita na sua vida, cara. Pessoas tóxicas. Você está rodeado de pessoas quimicamente tóxicas. Estão como roendo você. E você não percebe isso. Dizer não, cara, é saudável para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para o seu ambiente, para você vive. Tem pessoas que estão te apunhalando pelas costas e você não percebe isso. Pessoas tóxicas que se dizem amigos, mas é amigo enquanto você pode oferecer alguma coisa para ele. Alguma coisa, é dizer não. Sabe o dizer não para outra coisa? Pecado de estimação. Pecado, cara, pecado. Nós ficamos cuidando do pecado. Pecadinho bonitinho esse. A gente dá comidinha para ele, leva ele para passear, né? Leva no pet shop, cuida do pecado, faz ele crescer, compra roupinha, e você vive com ele. Pecado de estimação. Não, precisamos dizer não, igreja. Pecado gera morte espiritual. Você perde a sensibilidade do espírito. Você não ouve mais Deus, você não sente mais Deus, cara. Você não chora mais. Sabe, você vai ajudar alguém, você vai colocar a mão no bolso, você vai levar uma cesta, mas você já leva julgando. Entende? Você vai colocar um dinheiro aqui, você julga, você acha que estão roubando você. Aí você vem aqui adorar, mas você fica pensando em qualquer outra coisa. Porque não sei o quê. E você se esquece do Espírito querendo tratar e mover. Sabe por que isso? Sabe o que faz isso? É pecado. Pecado do orgulho, da vaidade, do olhar o outro de uma forma errada. Nós temos que começar a dizer não para as propostas indecentes, igreja. Para as propostas indecentes. E você sabe o que o Espírito está tratando com você. Você sabe. Sabe os nãos? Vamos trabalhando. Os nãos não ditos. Os nãos não ditos. Os nãos não ditos me colocam em uma prisão. Te colocam em uma prisão. E pasmem, presta atenção. A pior prisão que você pode estar se chama pecado. Pecado.
E isso me leva ao terceiro e último ponto. Terceiro e último ponto, que é um não que precisamos evitar. Um não que precisamos evitar. Se você precisa ouvir, se você precisa dizer, existe um não que você precisa evitar. Eu quero dizer uma frase para você. Grava essa frase. O não de Deus hoje é proteção e cuidado. O não de Deus no futuro será ira e destruição. Mais uma vez, para você cair a ficha. Vamos cair a ficha? Sabe o que é cair a ficha? Meus mais novos vão lembrar o que é cair a ficha. Cair a ficha. Esse é o não que precisamos evitar. O não de Deus hoje é proteção e cuidado. O não de Deus no futuro será ira e destruição. Credo, pastor? Pois é. Vem comigo em Lucas capítulo 13. Abra aí, folheie a sua Bíblia. Folheie, Lucas capítulo 13. Lucas 13, verso 22, diz assim: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Verso 23, alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá. O que ele vai responder? Não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá. O que ele vai responder? Não os conheço. Cara, isso é muito forte, velho. Nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Sabe, igreja, talvez você hoje tenha escutado alguns nãos dos céus, sabe, e entenda o que eu estou querendo tratar nesse último ponto. O não de Deus hoje, ele é proteção e cuidado. Se você está escutando alguns nãos dos céus hoje, o que ele é? Proteção e cuidado. Se você está escutando o não dos céus hoje, o que ele é? Proteção e cuidado. É assim com meu filho, por exemplo, quando eu digo um não para o meu filho: filho, hoje você não vai jogar bola meio-dia igual você quer jogar. O que é isso? Proteção e cuidado. É a mesma coisa. Sabe o que Deus tem falado para você, igreja? Sabe o que Deus tem falado para você? Ontem e anteontem e hoje e tantos outros dias. Presta atenção no que Deus tem falado para você. Deus tem falado assim para você: abandone esse caminho aí. Esse caminho que você está vivendo é caminho de morte. É caminho de morte. Sabe o que Deus tem falado para você? Saia dessa vida. Saia dessa vida de perdição que você está. Sabe o que Deus tem falado? Viva para mim, meu filho. Viva para mim. Seja intenso comigo. Sabe o que Deus tem falado? Pare de olhar o passado. Avance. Você está preso olhando para uma série de coisas. Avance. Sabe o que Deus tem falado? Abandone o pecado. Sabe o que Deus tem falado? Jogue fora o orgulho.
Sabe o que Deus tem falado? Abandone a mentira. Eu quero colocar um novo coração em vocês. Perdoe, seja sensível ao Espírito, priorize o reino de Deus. E tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, essa dinâmica da vida, do ouvir e do dizer, tudo parte dos céus. Porque quando Deus fala assim, abandone esse caminho de morte, é você dizer não para um monte de coisa, é o dizer não, é ouvir o não que Deus está falando e você dizer não, essa dinâmica da vida que eu estou propondo, o poder do não. Então, se é para abandonar essa vida podre de pecado que eu preciso dizer não para um monte de outras coisas. Essa é a dinâmica. Olha o que diz Mateus 7. Nós estamos caminhando para o final, tá, igreja? Mateus 7, 7:21. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Verso 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então, verso 23, grava isso. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Igreja, por favor, tenha um coração quebrantado agora. Saiba que o não que precisamos evitar é o não de Deus no futuro. É o não de Deus no futuro. Sabe, o pior não que você vai ouvir na sua vida, o pior não que você pode ouvir é: afaste-se de mim, porque eu não te conheço. Eu não te conheço. Sabe, existe um poder do não, igreja. O poder do não. E o que eu quero que você saia daqui é refletindo em tudo isso. Que tal a gente começar a praticar? Praticar. Viva para Ele. Então, não negue Cristo. Não negue Cristo. Não vire as costas para Ele. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Arrependa-se e viva para Ele. A graça ainda está jorrando. A graça ainda jorra. Vai chegar um dia que esse texto, afasta porque eu não conheço, vai ser uma realidade. E esse é o único não que nós temos que evitar. É o único não que nós temos que evitar. Eu falei nessa noite para vocês sobre os nãos que precisamos ouvir, os nãos que precisamos dizer e o não que precisamos evitar. O não que precisamos evitar. Mateus 10:30, o último texto bíblico diz assim, Mateus 10:30, 33, 30 ou 33, diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Ele está dando uma orientação ali, um contexto sobre os pardais e tal. Verso 32: quem pois me confessar, presta atenção, quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, não quero Jesus, eu não vivo, Ele não é real, Ele não existe, Ele não é, eu não quero Jesus. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. Sabe, existe alguém aqui que precisa ouvir alguns nãos? Existe alguém aqui que precisa ouvir alguns nãos, igreja? Sim ou não? Existe
Existe alguém aqui que precisa falar alguns nãos? Existe alguém aqui que precisa evitar o não do futuro? E você sabe o que você precisa fazer. Para isso, abandone a velha vida, abandone o pecado e viva para Ele. Quero que você fique de pé e eu quero orar com você. Você precisa ouvir alguns nãos. Você precisa dizer alguns nãos. Mas você precisa evitar o não do futuro, cara. Você precisa evitar o não do futuro. Feche seus olhos. Sabe, você é um princípio de alinhamento, de voltar para casa, exatamente isso que nós cantamos. É preciso um alinhamento para a igreja, para a IBC, para a igreja do Brasil e do mundo. É preciso um alinhamento para os corações que aqui estão. Você sabe os nãos que você precisa dizer, as tentações e as propostas que são colocadas diante de você diariamente, meu irmão. Você sabe disso. Então que tal começar a exercitar isso agora, sabe? Já começar a ouvir esse não e já começar a dizer esses nãos, para evitar, sabe, esse não do futuro que nós estamos falando. Senhor, nós estamos aqui, louvamos ao Senhor pela graça, pelo amor, a bênção de estarmos juntos como comunidade e de caminharmos juntos aqui. E nessa noite de alinhamento, Senhor, nós possamos exercitar aquilo que o Senhor trouxe ao coração de cada um. E eu queria que você apresentasse aos céus agora, sabe, esquece um pouquinho o barulho, as chuvas, não se preocupe com isso não, meu irmão. Abre o seu coração, entende? Deixe Deus tratar. Pense nas situações diárias que você vive, nas brechas que você tem dado diariamente. O Senhor quer tratar muito, muito na sua vida. Irmãos, nós precisamos entender isso, esse alinhamento dos céus. O não que o Senhor estabelece me faz cumprir o propósito. E talvez nós como igreja não estamos cumprindo os propósitos, porque nós não estamos compreendendo essa fonte, porque nós não estamos dizendo os nãos que precisamos. O Senhor quer ter relacionamento com você. Há quanto tempo você passa com Ele, você ora, você escuta o toque dEle, a voz dEle, você tem ido de encontro a Ele, sabe, voltou para esse jardim. Igreja, chegará um dia, isso não é terrorismo em vocês, mas é o que a palavra nos fala. Chegará um dia em que Ele falar, afaste, eu não conheço, e isso é o que nós temos que evitar. Abandone o caminho, abandone a velha vida, o pecado, e viva por Ele, para Ele. Eu queria que durante essa canção fosse tocada agora, eu queria que você fizesse uma reflexão na sua vida. Se você quer ficar com os olhos fechados, fique. Você quer refletir na letra dessa canção, reflita, mas trate o seu coração. E eu queria que você já exercitasse a partir de agora, amanhã, todos esses nãos, e contemplar a face do Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Vamos orar e cantar, vamos orar e cantar. Eu
você ficasse de olhos fechados agora e você pudesse fazer uma reflexão agora na sua vida, no seu caminhar. Em que momento que você se perdeu, se esqueceu do Senhor? E eu queria agora que você fosse revestido, sabe, sobre o poder do Espírito Santo, sobre a sua vida, sobre o seu coração. Saber que o Pai está de braços abertos para restabelecer novamente esse relacionamento. Isso tudo se cumpre em Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E eu queria que você começasse a exercitar agora e pensar todos esses momentos em que você deu as brechas e não conseguiu dizer os nãos que precisava. E eu quero que você veja agora o sangue do Cordeiro lavando todas essas quedas e esses momentos de falhas e tropeços que você teve. E eu queria que você se visse agora com vestes novas, limpas, revestidos agora. Eu queria que você se visse agora com uma nova sandálias dos pés, uma nova roupa, um filho que está retornando para o braço do Pai. E eu queria que você soubesse e isso entrasse no seu coração. O Pai quer restabelecer um nível de relacionamento, de comunhão contigo. Eu queria que você agora começasse a pensar nele, na cruz do Calvário, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, no nosso pastor Jesus Cristo. E eu queria que você se visse se debruçando e indo aos pés dele. Eu queria que você visse agora, voltando à essência. Sabe o Éden que se perdeu? Sabe o propósito que foi colocado para você sobre cuidar e cultivar desse jardim, que se perdeu por algum motivo, por você ouvir o não da terra, e você sabe o que Deus tem falado com você. Agora é o momento de você começar a exercitar e praticar. É tempo de viver a palavra. É tempo de viver a palavra, porque o não que nós temos que evitar é: eu não te conheço. Senhor, nós vamos viver um tempo de relacionamento, de vida, aos relacionamentos de Deus que está aqui, com cada um dos teus filhos, cada casa, cada relacionamento, cada casamento, cada filho que aqui está, cada servo do Senhor que aqui está, cada ministério estabelecido aqui, cada homem que é enviado, mulher, louvores, adoradores, pregadores que aqui estão, Jesus, que por algum motivo abandonaram e estão vivendo em outros caminhos. Que seja um tempo de voltar, ó Pai, de relacionamento, de um coração que pulsa, de um coração que sangra, Jesus, que tem sentimento por Ele, que não é movido apenas por um movimento, ou por um horário, ou por um CNPJ, ou por uma placa de igreja. O Senhor não nos chama para isso, não nos chama. O Senhor Jesus nos chama para termos relacionamento com Ele, relacionamento com Ele. É para isso que o Senhor nos chama, para vivermos por Ele, para Ele, aonde nós estivermos, sermos enviados por Ele. E para isso, irmão, pasmem, é preciso dizer não para muitas coisas. É preciso renúncia, negar a si mesmo. Não é sobre você, sobre os seus pensamentos ou o que você acha, mas é sobre o que Ele fez. É sobre o que Ele fez, o resgate que Ele fez da sua vida, do poço, da miséria, do pecado que você estava morando e morrendo. Deus te tira de lá mais uma vez. Escute a voz do Senhor. Mais uma vez o Senhor está tirando você de lá, e Ele quer ter relacionamento. Ele está falando: filho, vamos mais, vamos caminhar. Diga não para muitas coisas que você sabe o que precisa ser falado. Tenha relacionamento com Ele, viva para Ele. Nós não somos chamados para viver na superficialidade. Ó Deus, estabelece aqui, derrame, nos batize, enche o coração do teu povo. Nós não queremos ser como aquelas loucas, insensatas ou prudentes, que estamos sem azeite, Jesus. Isso não pode ser real nessa comunidade. É preciso um derramar do azeite do Espírito Santo em cada coração que aqui está. É preciso um relacionamento, viver com Ele, queimarmos até Jesus voltar. Oh Deus, nós possamos nos encher, que haja bocas aqui que estejam desejando ser cheios do azeite. Oh Deus, visita o coração de cada um que aqui está, que está clamando por se encher do azeite dos céus aqui.
Visita o coração, Jesus, de cada um que aqui está. Seja revestido você que está clamando por isso. Seja revestido do azeite dos céus. Seja revestido você que tem clamado. Seja revestido pelo azeite do Senhor. Seja batizado, seja cheio do Espírito Santo. E queime até Ele voltar. Por Ele e para Ele são todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus.